Isso é uma questão pessoal, né? Escolha de cada um planeja, projeta a sua carreira como quer. Ele não queria nem ir embora. Ele só foi vendido, é bom recapitular. Eu tenho visto muita desinformação aí em alguns comentários sobre o Gerson. O Gerson não queria ir embora. Ele foi vendido. Esse time não ganha de ninguém. Esse time não ganha do Palmeiras. Essa escalação não ganha do Palmeiras no primeiro jogo. Que vale. Não ganha. Quem vai correr? Eu? Então, o time do papel é sempre lindo. Eu adoro o time do papel. Esse que tem 6 canhotos. Tem 6 canhotos. Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol. 6 canhotos. Isso é maravilhoso. Ninguém corre nesse time. Mas vem cá, E para jogar Mundial de Clubes. Porque o começo do Flamengo não é contra o Volta Redonda, com todo respeito. Sim. O Flamengo tem o Palmeiras, depois tem o Mundial de Clubes, depois tem o Del Valle. Para jogar contra o Del Valle, contra o Real Madrid e contra o Palmeiras, não dá para jogar esse time. Sabe qual é a antítese desse time? Salve, salve, nação, nação! Vambora aqui, né, em mais um vídeo. Dessa vez, o Mauro César Pereira detonou alguns comentaristas que acaba passando notícia errada, desinformação sobre o retorno do Gerson, né? Então vambora aqui. O Mauro César vai esclarecer alguns pontos aqui e defende também o retorno do jogador. Era o desejo do jogador retornar. Sobre a desinformação que alguns comentaristas, jornalistas acabam passando aí na mídia, né? Então vambora aqui reagir. É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e sua inscrição, já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tamo junto aí. Créditos ao canal Jovem Pan Esporte, né? Vou deixar o link na descrição como créditos. É só ir lá no canal deles. É isso aí, tamo junto. E vambora pro vídeo. E deixa o like. Mas agora vamos falar de quem não tem problemas com grana, Vamos ver, que é o Eduardo. Flamengo. Olho na tela. Judas Pereira, o Flamengo vai? Olho na tela para conferir o elenco que o Vitor Pereira tem nas mãos. Deve ter umas 7 telas, né? Para mostrar a quantidade de time que o Flamengo pode montar. Você tá Vamos lá. otimista, né, rapaz? Time titular: Santos, Rubem, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Gabigol. Não, acho que não tá mal. Não sei o que vocês acham aí. Aí quem vai correr? Eu? Não vou correr. Esse time aí não ganha de Ele tá ninguém. parecendo o técnico da Sérvia. Peraí. É o técnico da Sérvia, Eduardo. Abre aspas. Esse time não ganha de ninguém. Foi isso que eu ouvi? Esse time não ganha do Palmeiras. Essa escalação não ganha do Palmeiras no primeiro jogo. Que vale. Não ganha. Ih, rapaz. Quem vai correr? Eu? Correr? Eu vou correr? Não, mas tem que mostrar a cara dele falando. Não, falando sério, gente. Não dá pra jogar esse time aí. Vem cá, tirando o Gerson, qual a diferença? É só o Gerson no time. O João Cadê Gomes o João corria com Gomes? 3. E o Cadê o Rodinei? João Gomes? Não, Vamos ao time reserva. Santos. Então, quem é o goleiro reserva do Flamengo agora? O Diego e o Hugo. O Hugo tá saindo também, né? Diego e Hugo, Tá indo pra onde mesmo? Pro Japão. Isso. Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas. Pulgar, Vidal e João Gomes. Que tal? Esse meio campo aí dá pra... O time reserva é bom ainda. Marinho, Bruno Henrique, que tá de volta, e Everton. Não tá de volta ainda não. Não, mas vai voltar. Vai voltar mais pro maio. A gente não tá colocando nenhum daqueles caras da base ainda. Tem um monte bom. Pois é, calma Vitor Hugo, Matheus calma que temos França. telas a dar com pau. Tem o Sub-20, Sub-23? Não, temos essas 2 telas. Então, Então o quê? Tá faltando jogador? Tá faltando. Tá faltando. Não, vocês estão, Não, tá vocês estão faltando brincadeira. colocar jogador. Tem muito mais jogador jogador. Você parece o Sampaoli, que quer Não, jogador não, toda hora. não, Esse time do Não, a gente Flamengo. tá falando que o Flamengo mais já opção tem mais ainda. opções. Pois é. Estão ali. Todos os jovens ainda. Tem ainda todos os jovens. Porque esses aí são velhos. O Eduardo Eles são Tira. velhos. Eduardo, não é? a rubro-neguista Eduardo, ela não consegue. Não, primeiro que eu ouvi a frase que esse time aí, o primeiro, não ganha do Palmeiras, não ganha de ninguém, é isso? Não ganha de ninguém. Esse time aí não é inviável. É o Meu técnico da pai Sérvia, do não foi o céu. técnico É o da técnico Sérvia? da Esse Sérvia que time fala. aí é inviável. 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 Fala, Massini. Voz da razão. Não, peraí, só uma coisa. Eu acho até que o Ayrton Lucas vai ser muito mais titular que o Felipe Luiz nessa temporada. Pode ser. Começando daí. E eu não sei se o Varela vai ser titular, hein? Ainda que o Mateuzinho tenha entregado um pouco, né? Mas não sei não, viu? Bom, Qual é a dúvida? Ué, tem dúvida. vamos começar a investigar como pensa o treinador. Ah, não. Quer que eu conto ou vocês contam? Não conta. Não, pode contar. Você conta com mais Eu não sei como ele, categoria que eu não sei como ele pensa. Eu acho que eu sei, depois ele desmente, não sei. Bom. Mas aí não é a questão da sogra, nem da avó, né? Tá tudo certo. 4-3-3. Ali não Né? tá. Mas no Flamengo não vai jogar, não. Então. Aí vamos lá. Eduardo, pensa comigo aqui. Você que é um lorde e um cara... Zúngaro. Chama ele.
Por que só o Eduardo é um Lorde? Porque eu sou. Não, por causa da Mas por que eu? E o Arnaldo? A gente tá em qual prateleira? Não, Maria, você é o concurso. Ah, Prateleira é o homem de do leite. campo. O Arnaldo é o cara que pega a queixada. Arnaldo Duracell Ribeiro. Ele Isso não aí. para. Só nas férias que ele vai pro congelador. Aí ele fica chateado. Aí que ele fica mal, fica deprimido nas férias. Isso, ele fica deprimido, não gosta. Fica recolhido, não fala com ninguém. Vai pra lá, bicho. Eu gosto de Vai. Vamos, então vamos lá. 4-3-3. O treinador gosta do 4-3-3. A gente viu isso aqui. Ele vai se adaptar no Flamengo? Vai ter, né? Ele falou que se adaptar na coletiva, né? Ele precisa, porque senão, já Pedro ou Gabigol, quem é que joga? Porque no 4-3-3 os dois não cabem. Aí não vai. Se ele chegando, querer separar os dois. Não vai fazer isso, gente. Não vai. Ele vai jogar não com esse time aí. Mas Tô falando que é um modelo. Vai ou não? Ele Eu tô investigando o modelo do treinador até aqui. Certo. Ele gosta de jogadores do lado do campo que façam o corredor. Nem o Everton Ribeiro, nem o Gerson tem essa característica. Tudo bem, ele ganhou 2 laterais, o Varela e o Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz não vai fazer o corredor. Pode ser o Felipe Luiz como terceiro zagueiro e tudo bem, né? Jogador tem muito aí, tem muita qualidade. O Gerson, cara, eu gosto demais do Gerson, né? Agora, diga, Eduardo. Não, é que apareceu a Marizilda aqui. Eu vou ler a Ela tá mensagem- vou ler a no Twitter, mensagem não? dela. Aqui, ó. Quer que eu leia agora? Vai. É Boa. brincadeira. Começa assim. Começa assim, caixa alta. É brincadeira. O Arnaldo dizendo que esse time não ganha de ninguém. Coloque o Raí Monteiro pra comentar e deixe o Arnaldo Marizilda, no programa. pensando no nome. Aê, Vamos ouvir a Marizilda. opinião do Raí? E aí, Raí, você acha que é brincadeira? Fala aí, Raí. Fala aí, Aí, Raí, por abre o favor. microfone e fala. Que me ganha? Ele tá sempre em Detalhe, ressonância essa com a história do Pedro e Marizilda. Gabigol, talvez não joguem juntos, os caras fizeram 60 gols Eu no não ano tô passado. dizendo Eu duvido isso. que esses caras vão jogar Eu tô juntos. dizendo isso. Sim, ele só tá... Gente, só tá dizendo, ele gosta de um jeito. Vamos traçar o perfil do treinador. Do lado ele dita o que a gente fala. Não, né? não é isso. É que eu só acho que esse negócio do perfil vai até a página 3. Se o cara vai com um time que tem todos esses caras aí, o cara fala, não, mas eu gosto do 4-3-3. Sim, Eu o duvido Paulo que ele vai Souza fazer morreu isso. como? Exatamente, por isso que eu acho que o Vitor Pereira não vai Então, fazer não isso. sei. Esses Irônico. caras têm convicção. Para encerrar, da minha parte, se ele se adaptar, ele vai ter que pôr a juventude no meio campo aí. O que Vai ter que aconteceu pôr. com o Flamengo O que dava sensacional equilíbrio pro Flamengo ano passado? quando o João Gomes foi suspenso no Caiu. final da Copa do Brasil? Caiu. Não foi o jogador que mais fez falta? Foi. Nós Por falamos quê? isso aqui. Porque é o mais jovem Ele que dá... equilibra. Exatamente. Ele equilibra. Então, o time do papel é sempre lindo. Eu adoro o time do papel. Esse que tem 6 canhotos, tem 6 canhotos. Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol. 6 canhotos, isso é maravilhoso. Ninguém corre nesse time. Mas vem cá, E para jogar Mundial de Clubes, e porque o começo do Flamengo não é contra o Volta Redonda, com todo respeito. sim. O Flamengo tem o Palmeiras, depois tem o Mundial de Clubes, depois tem o Del Valle. Para jogar contra o Del Valle, contra o Real Madrid e contra o Palmeiras, não dá para jogar esse time. Sabe qual é a antítese desse time? O Palmeiras. Sim, sem dúvida que é. Força física e velocidade Eu acho contra talento É que é puro. muito pouco provável, ainda que este calendário seja mais humano do que o do ano passado, e lembrando que para isso o do outro ano vai ser muito pior, só para depois ninguém ficar surpreso, porque o de 2024 é muito pior que o de 2023, porque o movimento de translação não vai mudar. Então vai ser muito pior, não vai ter 30 dias de férias e 15, vai ter 10 de preparação para o estadual. Eu não acho que ele vai mexer em Pedro e Gabigol. Ele vai mexer em Everton Ribeiro e Arrascaeta. Para colocar o Gerson no campo. Já é uma coisa... Por quê? A gente lembra que, de novo, no final da temporada, houve a questão... É a terceira temporada que a gente começa dizendo que o Arrascaeta não tem reserva. E, de fato, é muito difícil ter um reserva para o Arrascaeta. O Arrascaeta não aguentou a temporada 21, chegou ao final do ano da 21 com problemas físicos. Na 20, na 19, na 20 já não foi bom. Na 19, com o Jorge Jesus, ele operou e voltou em 2 semanas para jogar com o River Plate. Na 20 ele não conseguiu, na 21 ele não conseguiu, e na 22 ele ficou um tempo fora, certo? Depois aconteceu isso. O Everton Ribeiro voltou, foi lateral esquerdo, foi reserva, voltou a jogar com o Dorival numa posição nova, terceiro homem de meio de campo. Me parece que o terceiro homem de meio de campo agora é o Gerson, né? Foi contratado por milhões para ser o terceiro homem de meio de campo.
O que ele pode tentar fazer, o que ele fez com Renato Augusto, Juliano, o Vitor Pereira, é usar o Everton Ribeiro no Arrascaeta. Ter um meia na frente dos dois para fazer essa ligação. Isso se for tentar do jeito que o Vitor Pereira joga. Porque tanto o Everton Ribeiro é um cara que se reinventou com o Dorival, mas também não tem 12 anos, não é sub-15, e o Arrascaeta também não é. Então, acho que onde ele vai mexer nesse time para ter o Gerson, que ele quis tanto, né? Participou da negociação, segundo o Barcos Braz, etc e tal, onde ele vai mexer. Se ele tirar o João Gomes do time, realmente, é igual ele fez na Libertadores e colocou o Cantilho de 5. Ele colocou o Cantilho para jogar com o Flamengo de 5. Não tomou de 6 na Arena Corinthians porque São Jorge estava presente. Eu estava falando do perfil dele até aqui, mas sabe o que eu vejo que ele vai fazer? Vai botar o Ayrton Lucas do lado esquerdo e é esse time aí que vai começar o ano. Sem o João Gomes. Mas esse time, o Arnaldo falou que não ganha de ninguém. Mas ele vai fazer aí isso. É suicídio. Ele vai começar assim. Eu acho que ele pode até começar. Vai manter o losango. Ele pode... Vai dar o time pode treinar isso. Que a Magnética quer. Né? Porque não é só isso. O Flamengo tem o Mundial. Ele pode até se adaptar. Mas dar o time que a torcida quer é uma coisa que ele não fez o ano inteiro. No Corinthians. No Corinthians. Esse é um bom ponto. Exatamente. Ele só foi fazer quando ele se convenceu em setembro, que aí não tinha muita opção. Alguém dizendo pra ele que o Cantilho... Não é valor. E mesmo assim, Renato e Juliano... Um no outro. Por isso que eu acho que aqui a chave é Arrascaeta e Everton Ribeiro. Agora, tem qualidade pra ajustar. Agora, se os caras vão pro banco de boa, vai funcionar bem? Tudo bem também. Isso é um monstro de elenco. Claro. Maravilhoso. Vamos falar a verdade. Isso é um monstro de tirar o Thiago Maia, então? Eu quero esse Deixar elenco. o João Gomes? Pode. Melhora Menos muito. grave. Pode. Mas... João Gomes, Gerson, Aí sim. né? Menos grave. Agora, não tem nada a ver com o que ele fez até aqui no Brasil. Agora, eu também acho que ele não vai rasgar, né? Nota de 100. Gerson apresentado, e essa crítica do Gerson é pertinente quando ele fala do futebol brasileiro e sobre essa coisa de dar um tiro no pé, o jogador que decide retornar da Europa e voltar ao Brasil, Mauro? Isso é uma questão pessoal, né? Escolha de cada um planeja, projeta a sua carreira como quer. Ele não queria nem ir embora, ele só foi vendido, é bom recapitular. Eu tenho visto muita desinformação aí em alguns comentários sobre o Gerson. O Gerson não queria ir embora, ele foi vendido em 2021 porque em meio à pandemia o clube precisava arrecadar para equilibrar as finanças, né? E surgiu uma proposta muito boa do Olympique, que era treinado pelo Sampaoli, que queria tê-lo lá no time francês. Ele foi vendido, o dinheiro foi bom, o Flamengo usou esse dinheiro para colocar a casa mais em ordem, porque de fato houve uma queda muito grande de receita geral, né, durante a pandemia, não tinha público, cai sócio-torcedor, você tem uma série de problemas ali. Ele foi muito bem lá, acho que foi o melhor momento da carreira dele, ele fez 11 gols, 10 assistências, o time foi para a Liga dos Campeões. Só o dinheiro que o Olympique ganhou para se classificar a fase de grupos da Liga dos Campeões já justificou os investimentos feitos no Gerson e mais alguns outros jogadores. Jogou em diferentes funções, acho que ele volta, provavelmente, jogador até melhor, mais completo. Ele ainda é novo, tem 25 anos, e ele foi muito bem, né? Agora ocorre que o Sampaoli deixou o clube no final da temporada, aquelas coisas do Sampaoli, do nada ele foi embora. E o contratado, que foi o croata Igor Tudor, é um técnico de perfil totalmente diferente. E é um cara meio áspero no trato com os jogadores. Inclusive, já houve até reunião de atletas que foram até a diretoria do Olympique reclamar do técnico. Ele brigou com o Guendouzi, que é da seleção francesa. Ele teve problema com o Payet, que, aliás, tem uma história também que lembra um pouco essa volta do Gerson, que ele estava muito bem no West Ham. Era o principal jogador e ele queria voltar para a França e voltou para a França. O Payet voltou para a França quando ele tinha mercado na Premier League, que é um campeonato maior do que a Ligue 1, do que o campeonato francês. Mas ele queria voltar para a França e voltou. Então, é um técnico de um outro perfil, não teve problema só com o Gerson. E aí o Gerson fez uma coisa que eu nunca concordo, que é meio que forçar uma barra para sair. Mas o próprio clube, no final, já queria também vendê-lo para ter o dinheiro da venda e poder fazer novas aquisições no mercado agora em janeiro, com essa abertura da janela de meio de temporada europeia. E acabaram chegando num acordo. Ele não queria ir, para ele é mais interessante jogar no Flamengo, ficar no Brasil do que jogar lá fora. Que eu falo, é uma questão pessoal, né? Algumas pessoas, é a mesma coisa, de repente algumas pessoas têm condição financeira para jovens fazer um intercâmbio, ficar um tempo morando fora do Brasil, ter uma experiência diferente. E outros têm dinheiro também, a família tem grana e não quer ir. O pai oferece, eu não quero, o outro quer, é de cada um. Ele não quer ficar lá fora, ele quer ficar aqui no Brasil, mas ele teria condições de continuar por lá, com toda certeza.
mas a opção dele é voltar. Eu não acho que ele tenha fracassado, porque tecnicamente ele foi bem. Fracasso se ele não tivesse jogado, ficasse na reserva, não tivesse feito boas partidas, o time tivesse sido uma porcaria na temporada passada, mas isso não aconteceu. Ao contrário, ele foi bem sucedido. Na segunda temporada, com a troca de técnico, aconteceram todos esses problemas. Agora, para o Flamengo, que se dane, se ele fracassou ou não fracassou, o importante é que ele é bom de bola, ele vai reforçar o time. O resto, babau, não interessa. Que nem a história do Gabigol. O Gabigol realmente fracassou na Europa. Não conseguiu se firmar na Inter, não se firmou no Benfica, mas alguém está preocupado com isso? Ninguém está preocupado com isso. O Dudu passou lá pelo Dinamo de Kiev, não foi? Foi. Por que ele do Dinamo não foi para outro lugar, não sei o quê? Se dane, o torcedor do Palmeiras está ligando para isso, ele está jogando o tempão no Palmeiras super bem, ganhando títulos, não importa. Agora, se o Gerson fracassou, então a gente vai achar também que o Yuri Alberto fracassou, né? Porque ele quer ficar aqui no Brasil, ele quer ficar no Corinthians, não quer voltar para a Rússia. Mas a Rússia tem a guerra, né, e tal. Ele poderia falar, não, eu quero voltar, mas não quero a Rússia, eu quero a Europa. O empresário, me encaixa ali um time da Itália, da Espanha, Alemanha, Inglaterra. E agora, fracassou o Yuri Alberto por coisa nenhuma, ele estava jogando super bem, fazendo uma porção de gols. Ele não fracassou, ele foi bem na Rússia. Ele, em condições normais, até poderia da Rússia pular para uma outra liga. Mas aí houve a invasão da Ucrânia, a guerra da Rússia contra o país vizinho, uma situação nova com aquela decisão da FIFA. Surgiu a oportunidade, o Corinthians o trouxe e ele quer ficar. Fracasso? Não, opção dele. Ele prefere jogar no Corinthians do que voltar para a Rússia. É um direito dele. Certo ou errado? Acho que aí cada um vai ter a sua opinião. Vai de como você projeta a sua vida profissional e pessoal também, nesse caso específico. Ele quer morar ou não em outro país. Então não vejo dessa maneira, não. Acho que é decisão de cada um. Existem jogadores que de fato fracassam. O cara vai para lá e não consegue jogar. Não se adapta. Não é o caso do Gerson, não é o caso do Yuri Alberto. Né? Não é o caso de nenhum deles. E alguns preferem estar aqui. Acho que é uma opção de cada um. Jogar no futebol brasileiro, e alguns clubes como o Palmeiras e o Flamengo, não por acaso citei o Dudu e agora o Gerson, o caso do Corinthians é diferente. O Corinthians, para ficar com o Yuri Alberto, ele dá jogador, ele faz não sei o quê, ele fica equilibrando pratos, né? O Corinthians faz loucuras. O Palmeiras é um caso diferente, o Flamengo também. Eles têm condições hoje de oferecer condição de trabalho, salário, premiação, porque briga por títulos, né? Então, quando ganha um título importante, tem uma premiação que aproxima dos ganhos que esse cara pode ter na Europa. Em alguns casos, até pode ser muito próxima, dependendo de carga tributária, uma série de outras questões, num contrato que ele eventualmente faça lá fora, né? Porque varia de país para país aí essa questão de impostos, evidentemente. Então, para alguns jogadores, se ele não tem a ambição de fazer uma trajetória internacional, ele pensa, para jogar num médio ou pequeno na Europa, eu quero jogar num grande na América do Sul. O cara fica aqui. É uma questão pessoal, não dá para ficar aqui montando uma regra. Agora, fracassar é ir para lá, não conseguir jogar, ficar na reserva, e não dá certo. E às vezes o jogador fracassa, entre aspas, nem por culpa dele. Então o Didi fracassou no Real Madrid, né? O Didi foi, segundo ele relatava, o Di Stéfano não queria, ele não foi bem tratado, algumas pessoas até acham que houve racismo, isso nos anos 60. Então o Roberto Dinamite fracassou, uma porcaria, porque ele não ficou no Barcelona. O Roberto mal ficou no Barcelona, chegou lá nos anos 80, ficou pouquíssimo tempo, não foi bem aproveitado, aí o Flamengo tentou trazê-lo. Aí, quando estava tudo já acertado, eu olhei que o Miranda foi lá e falou, Barcelona, vamos te fazer um negócio? A gente desfaz o negócio. Para você ficar esperando o dinheiro do Flamengo, você não me paga, a gente devolve aqui o dinheiro, faz um rolo e você me devolve o Roberto. O Roberto voltou para o Brasil e continuou fazendo centenas de gols pelo Vasco, centenas mesmo, pelo Vasco durante muito tempo. Voltou de forma triunfal naqueles 5-2 em cima do Corinthians em 1980, acabando inclusive com a Fla-Fiel, que tinha a Fla-Fiel nesse jogo. Teve Flamengo e Bangu e Vasco e Corinthians na rodada dupla do Maracanã. Uma tarde histórica aquela, inclusive. Então é isso, acho que não dá para ter uma regra fixa sobre isso. Eu acho que ele não fracassou, não, acho que ele foi bem. E agora ele volta também porque ele não queria ir, ele queria ficar por aqui, é um direito que ele tem. Agora, isso para o clube brasileiro, pouco importa. Agora, sobre essa coisa de valoriza mais aqui, vai lá para fora, vale a mesma coisa. O Scarpa preferiu jogar no Nottingham Forest, que é um clube tradicional, mas hoje é um pequeno na Premier League, que briga para não cair, do que ficar no Palmeiras, campeão brasileiro. Você fala, que loucura, é uma experiência de vida, o cara quer morar lá fora, quer viver na Inglaterra, ele deve imaginar que do Nottingham Forest possa passar por um clube maior no futebol inglês, ou que o próprio Nottingham possa retomar aí dias melhores, e aí experiências interessantes, como eu falo sempre, né? Vai jogar na Inglaterra, mas o time é pequeno, você vai jogar de repente contra o time do Guardiola, você vai jogar em Old Trafford contra o Manchester United, você vai jogar contra o Arsenal, líder do campeonato, você vai jogar contra o Chelsea, vai jogar contra o Tottenham. Acho que para o jogador deve ser uma experiência bem legal. Você saiu por cima. Né? E saiu por cima. Como você vai para a Espanha, não deve ser ruim você jogar no Celta de Vigo, mas um dia você ir ao Camp Nou jogar com o Barcelona, sair ao Bernabéu, encarar o Real Madrid, e até o Wanda Metropolitano jogar com o Atlético de Madrid.
mesmo que seja uma temporada ou duas, cara. Acho que deve ser uma experiência muito rica para o atleta, você ter essa chance de participar de campeonatos como esse contra times desse tamanho, sendo visto pelo mundo inteiro, né, que são jogos que o planeta inteiro vê. Então é muito pessoal, não dá para... Eu discordo do Gerson, discordo de quem fala que ele fracassou. Não existe isso. Vamos valorizar aqui, aí cada um que escolhe. Os casos dele e do Scarpa, acho que resumem bem isso aí. Um preferiu voltar, quer ficar aqui, o outro quer tentar uma aventura europeia, que eu acho muito digno. Se eu tivesse 25 anos como o Gerson, eu acho que eu gostaria de ficar lá. Pelo menos por um tempo. Se eu fosse um jogador de futebol com 25 anos, cara, tem muito tempo ainda, vou ficar um tempo aqui, ainda volto para o Brasil. Mas ele não quer, direito dele. E como disse o Mauro, o Gerson foi muito utilizado pelo técnico Sampaoli na primeira temporada. 61 jogos, 13 gols, 10 assistências. E aí, Vanderlei Nogueira, Gerson está de volta e rebatendo todas essas críticas que fizeram, né? Sobre ele dar um tiro no pé ao retornar para o Brasil, que ele deveria ter permanecido, enfim. E aí, Vanderlei, Gerson de volta. Entre outras coisas, que faltou coragem de continuar enfrentando o desafio de jogar no futebol da Europa, né? Mas é uma decisão mesmo, pessoal, tanto para ir como para voltar. Eu acho que é de cada um. E eu não entendo que existe um processo para desvalorizar o futebolista brasileiro, é por isso que eles aproveitam lá fora para dizer que é fácil contratar jogadores, o Brasil não tem o futebol de arrancar fascínio como fazia no passado. Eu acho que não é nada disso, eu acho que é o mundo real hoje. É mais dinheiro, é mais exposição. Essa garotada toda que está surgindo e tal, se você promover uma pesquisa nessa Copa São Paulo, Copinha São Paulo, para esses garotos dos clubes mais badalados, o que eles sonham? Todos eles sonham. Eles, o staff, porque todos têm staff, já os mais estrelados, e os seus familiares, de uma transferência para o futebol internacional, para o futebol europeu, para participar, seguir a linha do Rodrigo, por exemplo, a linha do Vinícius Júnior, agora do Hendrick. É óbvio, né? Isso acontece. Cabe aos clubes brasileiros tentar encontrar um caminho para dificultar cada vez mais a saída deles. Dificultar não no sentido de algemá-los, não é isso. De dar condições, de poder pagar mais, de mostrar o poder do clube, a ocupação de espaço, a exposição do clube, o que ele vai fazer aqui. Enfim, tem uma série de alternativas que aquele que não quer perder um garoto desse pode tentar. Mesmo assim é muito difícil, porque os números são muito diferentes. Veja a proposta que envolveu o Hendrick, né? É um dinheirão. O Palmeiras fez o que pôde fazer, vendeu na hora certa, na minha avaliação, vai receber um dinheirão, vai ficar com ele até o último dia, que ele não precisará, de acordo com a legislação, viajar para o Real Madrid. E tomara aproveite bastante o garoto para mostrar para a torcida está esperando ansiosamente que ele seja muito utilizado, tem um ano e meio pela frente. Então é isso, é muito pessoal, tanto para ir como para voltar. Mauro, Betting, Gerson de volta à casa, de volta ao Flamengo. Boa tarde, Mauro. Falando aí sobre também essas declarações que a gente acabou de passar do Gerson, dele falando da experiência na Europa, o retorno ao Flamengo e também algumas críticas que ele recebeu por isso, Mauro, Betting. Tarde a todos. O Gerson, sou fã desde o Fluminense. A primeira passagem na Europa não foi tão boa, mas já na Fiorentina mostrava traços daquilo que ele brilharia no Flamengo, principalmente com o Jorge Jesus. Fundamental naquele time espetacular de 19, em 20, para mim foi o melhor do Flamengo na conquista do bicampeonato brasileiro. Aí depois vai para a França, como já explicou o Mauro César, volta agora. E para mim volta como titular no Flamengo, e olha que não é fácil ser titular nesse timaço do Flamengo, com esse elenco cada vez mais rico, também pela volta do Gerson, do Vapo, do Coringa, do nome que você quiser, e foi ainda mais Coringa, sobretudo com o São Paulo e no Olympique. E o Gerson voltaria para ser titular, para mim, em todos os times do Brasil e da América do Sul. Tem um enorme potencial técnico e tático, físico, uma gigantesca identificação com o Flamengo na primeira passagem e agora mais ainda ao retornar. Entendo que um dos erros do Tite foi não ter dado tantas chances ao Gerson. Não vou dizer que o Brasil ia ganhar a Copa, porque se o Gerson estivesse lá, mas eu acho que faltou um pouco mais de paciência com ele. É fato que nas vezes que ele teve, não esteve tão bem, mas poderia ter tido mais oportunidades com a seleção brasileira. É jogador desse nível. É jogador para ampliar ainda mais o potencial já gigantesco do Flamengo. E quanto à opção que ele teve, é dele. E isso vale para o Gerson, vale para qualquer outro atleta, em qualquer atividade, num campo de jogo ou em outros campos de atividade humana, a escolha é sua.
e você arque com as consequências e com as decisões. E muitas vezes não é só uma escolha profissional, é pessoal. Para pegar um exemplo recente do futebol, o Nicão, que não rolou no São Paulo, saiu do São Paulo, teve uma questão de adaptação à cidade de São Paulo. Pô, mas como não se adapta? Gente, é questão familiar, é questão que deve ser respeitada. Conto sempre de um casal de amigos meus que foi morar e trabalhar e estudar numa... Na proposta que eu recebi da minha vida profissional, eu não quis aceitar uma questão pessoal. Problemas, questões pessoais, era maior financeira. Seria feliz? Não sei, não dá para saber. Se o Flamengo trouxesse agora o Mbappé, talvez, não, exagerei, mas talvez não desse certo. Então você faz tudo direitinho. E você voltar a uma casa que você foi infelicíssimo, ainda jovem, com enorme potencial, com esse time ainda melhor, com mais potencial, pô, faça o que for. O que não dá, como destacou o Mauro César, acho que é meio que óbvio, é que ele, entre aspas, fracassou. Não fracassou, ele foi muito bem, melhor que o São Paulo, ele não estava com tudo, e com tudo não é só ele que não está se entendendo. Com o São Paulo, ele mesmo falou, só não jogou de zagueiro, goleiro e lateral direito. Poderia jogar e jogar muito bem. É até mais versátil, é até melhor o que volta da França, em termos táticos. Só que não estava legal, foi bem. Melhor, para citar um exemplo de companheiro dele, o Gabigol foi mal na Inter, foi mal no Benfica, porque também a equipe na Itália, a equipe em Portugal não estavam bem. Ele também não se ajudou dentro e, sobretudo, fora de campo. Mas olha a história fabulosa que tem o Gabigol no Flamengo. O caso do Dudu. Olha a história fabulosa que tem no Palmeiras e outros tantos casos. E pegando um caso recente, parece que teve um jogador que estreou no futebol brasileiro em 7 de setembro de 56 e parou de jogar em outubro de 74 e só jogou nos Estados Unidos de 75 a 2 de outubro de 77, que ficou a vida inteira no Brasil. Era um outro tempo, era um outro futebol, outra economia. Mas ele também não foi para fora, segundo ele falava brincando, mas sério, porque segundo ele, o tal do Pelé, ele sentiria a falta do arroz com feijão da Dona Celeste, a mãe dele. E também isso pesa, e também isso passa. E pesa um pouco mais para um, pesa um pouco menos para outro. A escolha dele, a gente pode comentar como estamos comentando. Eu acho, por exemplo, que o Neymar não deveria ter ido para o Paris Saint-Germain, mas ele tinha literalmente trilhões de motivos para ir. E tudo bem, é uma escolha dele. Teve coisas boas, teve coisas ruins, são escolhas. Agora a gente demonizar, não pode, ou dizer que voltar ao Brasil agora e voltar para esse mega Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão de novo da Libertadores e com enorme potencial, é um fracasso porque ele foi mal, eu acho que é um absurdo. Então é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um react, né? Dessa vez eu vou ser bem rápido aqui falando. Outra coisa é que foi o Arnaldo Tirone, eu nem sei quem é Arnaldo Tirone ali, eu sempre confundo quem é Arnaldo, quem é Tirone. Falar que esse time do Flamengo não ganha do Palmeiras. Aí eu fiquei em dúvida se ele estava se referindo ao time reserva ou ao time titular. Porque ele não especificou, ele falou, esse time aí não ganha do Palmeiras. Aí tem o Del Valle, tem o Real Madrid, será o quê? Cada um fala o que quer, né? Cada um fala a besteira que quer. E aquilo, né? Voltando pro Mauro César, que ele chegou a falar, né? Sobre a desinformação que algumas pessoas cometem, né? Na hora de falar sobre o Gerson, a situação do Gerson, de como ele saiu. Acho que as pessoas que transmite informação deveria estudar mais um pouco, né, antes de falar, entendeu? Mas às vezes acontece, entendeu? Não com frequência, mas às vezes acontece. Mas é isso aí, tamo junto, é nóis, deixa sua opinião aqui, o que você achou desses comentaristas aí da Band Esporte. E tamo junto aí, dessa vez eu vou ser bem rápido aqui, bem breve falando aqui. Tamo junto, nação!